Eu sou babaca por não ter comprado um presente pro meu filho? Pra contextualizar, durante a faculdade eu tinha uma namorada e ela ficou grávida do meu filho. Depois descobri que ela tava me traindo com outro cara e por isso a gente terminou. Eventualmente conheci a Hailey, nós ficamos muito próximos e aí ela já tinha um filho. Acabou que a gente se casou e agora eu tenho esse filho do coração. Hoje em dia, meu filho do coração tem 9 anos e o meu filho biológico tem 7. Os dois vão para a mesma escola e se dão muito bem. A maior parte da semana, meu filho biológico fica com a mãe dele e nos fins de semana fica comigo. Semana passada, as crianças receberam boletim. Meu filho biológico tirou notas mais ou menos, mas meu filho do coração tirou notas incríveis, muito boas mesmo. Eu decidi então comprar um presente pro meu filho do coração. Já fazia muito tempo que ele estava me pedindo um Xbox e eu comprei para ele. Imaginei que meu filho biológico não ia se importar, porque ele não tirou notas tão boas assim, e era uma recompensa. Além disso, quando ele viesse para minha casa, ele podia jogar no Xbox também. Bom, de repente eu recebo uma ligação da mãe dele, extremamente irritada. A gente brigou, ela demandou que eu explicasse por que pro filho dela não tinha presente, e eu tentei explicar, mas ela achou que eu fui muito babaca. Eu fui babaca nessa situação? Eu sou babaca por ficar puto com a minha namorada por ela ser muito animada? Minha namorada, 29 anos, é super animada e energética, mas às vezes o comportamento dela me irrita muito. Ela sempre quer que eu compartilhe a felicidade dela pelas coisas mais idiotas do mundo o tempo todo. É cansativo. Ontem a gente foi numa trilha e ela estava constantemente admirando a natureza. Olha o quanto a grama cresceu! Esses patos têm bebês tão lindos! Olha, 3 bebês! A natureza tá curando a minha alma. Olha esse panorama. Ela tava, obviamente, tendo o melhor momento da vida dela. E eu entendo. Tinham patos e uma grama verde e umas montanhas. Mas nada era tão incrível quanto ela fazia parecer. E você literalmente consegue ver esse tipo de coisa em qualquer lugar na cidade. Ela fez mais uns 3 ou 4 comentários sobre a natureza e eles sempre incluíam aquele olhar de fascinação. Mas eu só queria terminar a merda da trilha. E eu sei exatamente de onde vem esse comportamento dela. A família dela é igualzinha. Estão sempre animados e contando o tanto que as coisas são incríveis, quando na verdade elas não são. Eu tô tão cansado dela agindo dessa forma, eu não quero nem dar atenção pra ela quando ela fala das coisas desse jeito. Ela tem que entender que as coisas que ela tá apontando não tem nada de especial nelas. Elas não significam nada pra mim. Então, durante a nossa trilha, eu finalmente virei pra ela e falei: por favor, pelo amor de Deus, me deixa andar em paz. E para de me pedir pra admirar todas essas coisas que não significam porra nenhuma. Ela disse que isso foi muito rude da minha parte. E aparentemente ficou realmente chateada. Ficou calada pro resto da trilha. Eu não queria silenciar ela. Eu até tentei pedir desculpa, mas ela falou: então sobre o que você quer que eu fale, se eu não posso falar de nada? Acho que ela entendeu errado o que eu quis dizer. Eu sou babaca? Eu sou babaca por me recusar a pagar a faculdade da minha filha depois que ela teve uma briga com o irmão dela. Minha filha, de 19 anos, faz faculdade e a gente paga todas as despesas dela para que ela possa focar em conseguir o diploma. Por isso ela não precisa trabalhar. Meu filho, de 17 anos, foi visitá-la essa semana. Os dois são muito próximos e alguns meses atrás ele saiu do armário pra gente. A gente deu suporte pra ele e disse que estamos orgulhosos dele. E ele teve vários problemas na escola por causa disso, porque alguns amigos dele não estavam aceitando de jeito nenhum sua sexualidade. Bom, ele foi visitar a irmã e quando ele voltou parecia muito estressado, ansioso, angustiado. Depois de algum tempo tentando fazer ele falar, ele finalmente contou pra mim e pro meu marido que a minha filha não reagiu tão bem e que o namorado dela ficou zoando ele por causa disso. Minha filha não defendeu ele em nenhum momento e, aliás, ignorou completamente toda a situação. Eu liguei pra ela e perguntei o que aconteceu. Ela disse que foi só uma brincadeira e que ele estava levando muito pro lado pessoal. Eu duvido um pouco da história dela, porque ela nem quis falar direito sobre e ela nem sabe me dizer exatamente o que foi que o namorado dela disse pra ele. Toda vez que meu filho fala sobre isso, os olhos dele enchem de lágrima. Perguntei pra ela várias vezes o que o namorado dela disse e ela fica evitando as perguntas. Falei que ela devia pedir desculpas pro irmão dela e ela disse que pediria, mas não falou mais nada. Fingiu que nada aconteceu. Essa semana ela veio pedir dinheiro pra mim e eu falei que não vou dar mais nenhum suporte financeiro pra ela enquanto ela não pedir desculpas pro irmão dela. Obviamente ela não gostou nada disso e ela acha que eu tô favoritando ele. Meu marido também disse que eu não deveria cortar o suporte financeiro, porque poderia bagunçar as notas dela. Eu sei que isso ia dificultar a vida da minha filha. Ela ia ter que arrumar um trabalho e provavelmente não ia ter tanto tempo pra focar na faculdade, ficaria mais estressada. Mas eu acho que eu não devo nenhum tipo de suporte a ela e que as minhas condições são válidas. Meu filho tá muito chateado com tudo isso. Eu sou a babaca nessa situação? Eu sou babaca por bater na minha prima. Lembrando que a história não é minha. Bom, nesse dia minha prima já tava me irritando bastante. Eu tinha comprado um sorvete, ela simplesmente arrancou ele da minha mão e comeu. Depois ela disse que eu era rica e podia comprar outro.
Bom, desde aí eu já comecei a me irritar. Depois de um tempo, a gente decidiu entrar na piscina. Eu não consigo ficar muito tempo debaixo d'água, mas ela pegou minha cabeça e afundou pra baixo d'água. Eu tentei fazer muita força pra subir, só que eu não tava conseguindo. Quando eu finalmente consegui subir, ela olhou pra minha cara e começou a rir, falando que eu era fraca. Bom, passou um tempo e depois a gente foi pra chácara da nossa avó. Lá tem uma árvore de jabuticaba, então eu fui lá pegar algumas. Nisso eu peguei uma certa quantidade e fui andando pra ir comer. Ela chegou por trás e bateu na minha mão com tudo. Quando eu fui tentar pegar algumas do chão, ela me empurrou no chão, fazendo eu cair e pisou em todas as jabuticabas. Nisso eu fui pro quarto e comecei a mexer no meu celular. Até que me deu vontade de ir ao banheiro. Quando eu cheguei lá, tava trancado. Ela me olhou da janela e falou que eu iria ter que esperar um pouquinho para usar o banheiro. Saiu correndo depois disso. Como não sou burra, pulei a janela e usei o banheiro. Logo depois, fomos pro rio. Parte 2. Eu sou babaca por bater na minha prima. Lembrando que a história não é minha e esta é a parte 2. A gente foi pro rio e quando a gente chegou lá, a gente viu que a correnteza estava bem forte. Então eu sugeri da gente outro horário. Como ela insistiu demais, eu acabei ficando. Por causa da correnteza, a gente ficou segurando em algumas pedras. E logo depois ela tentou ficar tirando a minha mão. Até que teve uma hora que eu acabei largando sem querer. Então, depois de engolir muita água, eu consegui segurar novamente outra pedra. Não era tão longe de onde ela estava. Aí, quando eu olhei para trás, ela estava dando risada e apontando para mim. Isso aí foi o fim. Eu voltei andando para a casa da chácara. E quando ela chegou lá, eu não pensei 2 vezes para bater nela. Ela já tinha me irritado demais, eu já estava de saco cheio. Logo depois que eu bati, a mãe dela veio separar a gente e disse que eu era um monstro. Expliquei meus motivos, mas mesmo assim ela achou que a filha dela era uma santa. Logo depois eu pedi pra minha mãe me buscar. Contei toda a situação pra minha mãe e eu já não tenho mais contato nem com a minha tia, nem com minha prima. E aí, eu sou babaca?